Voltando do intervalo, já dando meu boa noite ao meu colega Lorival Santana. Já sabe-se aí que vamos aproveitar, sempre bem-vinda a presença do Lorival para falar da guerra na Ucrânia. Obrigado. Muito antecipada, já cantada, né? Começou a maior ofensiva russa desde a invasão da Ucrânia, ela vai completar um ano na semana que vem. Até aqui, essa grande operação de ataque não alterou significativamente em qualquer ponto a linha de frente de combate. Mas a ofensiva russa está apenas no comecinho. Os russos estão mobilizando um enorme contingente de homens e material. Confiram. O foco no momento da ofensiva é em torno de cidades na região do Donbass, que já estão há tempos nas manchetes da guerra. Bakhmut, com cerca de 70 mil habitantes, continuava em mãos ucranianas, mas já cercada por 3 lados pelos russos. Moscou está empregando um enorme número de soldados recentemente mobilizados e, de acordo com os ucranianos, mal treinados. O próprio Ministério da Defesa russo está mandando para a guerra prisioneiros em troca de eventual anistia, se ainda estiverem vivos. Até aqui, um esquema utilizado apenas pelo grupo Wagner de mercenários, cujo chefe tem exagerado bastante a própria contribuição nos pequenos avanços russos. 100% будем уничтожать эти леопарды, 100% разберемся, как их сжигать. As baixas foram consideráveis, mas o emprego deles é acompanhado em alguns pontos de tropas profissionais de melhor nível, principalmente aerotransportadas. Aumentou bastante o ritmo de disparos da artilharia russa, uma arma tradicional na doutrina militar de Moscou. Os ucranianos e fontes ocidentais esperam desta vez um emprego bem mais amplo da Força Aérea Russa. Há relatos de que os russos estão concentrando grande número de jatos de combate e helicópteros de ataque em áreas bem próximas ao Donbass. Tem sido difícil para jatos como esse Su-24, que escapou por pouco de ser destruído, prestar apoio às tropas russas no solo. Os russos terão de ser capazes de suprimir as defesas antiaéreas da Ucrânia, que empregaram até aqui, de forma bem-sucedida, a tática de negar o espaço aéreo ao inimigo, especialmente em baixa altitude. É a aviação russa da qual se espera que seja capaz de neutralizar os sistemas de artilharia ocidentais que deram aos ucranianos grande vantagem em destruir a logística dos invasores no ano passado. Pessoal, para a gente falar de guerra, nós vamos ter que ter um mapa. Tem um mapa preparado para vocês. Nós vamos vê-lo aqui, confira conosco. O nosso diretor de TV vai fazer, como a gente chama aqui em Gíria de televisão, encher a tela de vocês com o mapa. Vocês acompanharem os comentários do Lorival e a minha descrição. Essas flechas, o mapa em primeiro lugar, a fonte desse mapa é o respeitado Institute for Study of War de Washington, é um instituto sem fins lucrativos que tem servido como ferramenta da imprensa profissional ao redor do mundo para entender o conflito na Ucrânia. As setas vermelhas que vocês veem sobre esse tom mais róseo do mapa indicam os possíveis eixos de ataque dessa ofensiva russa. O primeiro seria eliminar o que se chama em linguagem militar do saliente, que é aquela parte que os ucranianos ocupam que entram dentro dos territórios ocupados pelos russos, que é ali na cidade de Liman e Bakhmut. A outra possível, outro possível eixo de ataque russo é embaixo em Vuhledar, partindo de Mariupol. A importância estratégica dessas cidades, por nós mencionadas no mapa, destacadas no mapa, é que elas controlam as vias de acesso e a logística, particularmente do ponto de vista da capacidade dos russos de manterem a Crimeia sob próprio controle. Lorival, não tem andado, por enquanto, pelas primeiras informações, a ofensiva russa como se esperava que ela fosse. Hoje foi dia de apresentação do Military Balance lá em Londres, do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, então saíram dados muito interessantes. Mas antes de comentar esses números, eu queria falar, respondendo diretamente à sua questão. Eles continuam usando a infantaria sem uma coordenação com a artilharia, sem uma cobertura adequada de artilharia, sem falar de aviação, zero cobertura de aviação. E aí o resultado é esse massacre de soldados russos. O da aviação é o que mais surpreende, Lorival.
Porque, por exemplo, a imprensa ocidental toda ontem destacou informações vindas dos serviços de inteligência, segundo os quais 80% da aviação russa está intacta. E eles esperavam que a aviação russa tivesse outro papel, exatamente no ponto que você mencionou, como apoio direto às operações terrestres. Vai mudar? O que a gente sabe até aqui é que essa grande ofensiva já começou e não há uma mudança no terreno. Talvez venha a acontecer. E aí, voltando ao military balance, eles dizem que os russos perderam metade dos tanques T-72 e 2/3 dos tanques T-80, que são os melhores que eles têm. E os T-90 também estão sendo abatidos com certa facilidade, que seria a arma principal deles. Se não me engano, o número indica que os russos perderam em tanques mais do que todos os tanques somados da Europa Ocidental. O número que eles deram hoje foram entre 2.000 e 2.500 tanques. É mais do que o resto do mundo tem naquela área. Porque a força armada, a força terrestre russa é muito baseada em tanques, né? Agora, os comentaristas ocidentais, particularmente os que integraram os exércitos na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e também alguns alemães, têm dito que os russos estão aprendendo algumas lições e que eles estão sendo capazes de montar ofensivas que não são ao longo de toda a linha de frente, que me parece que eles nem têm capacidade em termos de contingente para isso. 1.000 quilômetros. Exato. Mas com grupos de forças especiais apoiadas por unidades razoavelmente mais profissionais, inclusive fuzileiros navais. Mas até aqui a grande discussão é por que os ucranianos insistem tanto em manter a resistência ali em Bakhmut. Eu estou olhando para os ucranianos, porque aqui no estúdio a gente consegue ver o mapa ao mesmo tempo. Por que os ucranianos insistem tanto em resistir em Bakhmut? Não seria melhor promover uma retirada? Porque eles sentem que ali eles têm a oportunidade de devastar bastante as tropas russas. Como tem uma concentração muito grande de forças russas ali, por causa da necessidade do Putin de apresentar alguma vitória no terreno antes do aniversário agora do dia 24, né? Então os ucranianos sentiram isso, que ali eles poderiam fazer muitas baixas e estão fazendo cerca de 800 baixas por dia, em média, segundo os ucranianos, né? Também com muitas mortes de ucranianos. Mas você tem toda a razão, do ponto de vista militar, assim, do ponto de vista tático não faz sentido porque Bakhmut não tem importância estratégica, né? Assim, mas como os russos se fixaram em Bakhmut, porque ali eles têm aquele corredor que a gente está mostrando de Lugansk diretamente para Bakhmut, com muita capacidade de suprimento e sem nenhum tipo de negação ou de ameaça ucraniana, então eles focaram ali. E focaram em Woledar também, que você destacou, né? E ali, aparentemente, houve uma perda de uma brigada inteira, de 5.000 soldados russos ali. E ali teve uma perda de uma tropa de elite naval também, da frota naval, outros 5.000 soldados. Isso são informações dos ucranianos que a gente não consegue confirmar, mas, em geral, os ucranianos dão uma certa medida do que está acontecendo. A gente tem visto eco disso na que eles chamam de blogosfera militarizada dos russos, particularmente no Telegram, no qual eles já acusam o Ministério da Defesa de Moscou de ter sido responsável pelo que eles mesmos, os military bloggers russos, chamam de grande massacre da 55, naval. Exato, é desse que eu estou falando. Exato, que é uma tropa treinada, é uma tropa... uma elite, tropa naval. Porém, ataca ali em campo aberto, sem nenhuma proteção de artilharia e sem nenhuma proteção aérea, contra ucranianos que detêm, aparentemente, o domínio do reconhecimento via drones e a direção de tiro daqueles sistemas de artilharia de foguetes que dados pelos americanos, cujo alcance agora vai aumentar. E o terreno é aberto. É por isso que hoje, na reunião da OTAN, a grande discussão foi em torno de munição, porque a Rússia tem, né, capacidade de usar uma munição burra, né, não precisa, usa com muitos efeitos colaterais sobre civis, que eles não levam muito em consideração. E aí tem um dado assim, de que os ucranianos estão empregando no mínimo 6.000 balas de artilharia por dia. É mais do que os americanos conseguem produzir. Porque a Europa produz 300.000 por ano. Então, em 50 dias, eles consomem o que toda a Europa produz em um ano, William.
Dorival Santana, muito obrigado, sempre super bem-vindo aqui na nossa roda do WW. Prazer. Boa noite. Boa noite.